Olá, irmãos! Vamos falar hoje sobre a questão polêmica que é sobre críticas. Quando geralmente alguma pessoa com intuitos apologéticos de defender a fé está criticando, corrigindo algum erro de alguma mensagem, alguma coisa assim, muitas das vezes aparecem os que chamamos de mimizeiros ou a sua versão pior mimizeiro, que é o crentelho, que já vem te xingando, te ofendendo, te fazendo acusações e julgando. Curiosamente, esse tipo de crente, ele sempre fala que para você não fazer julgamento, mas ele acaba te julgando das piores formas, dizendo que você está fazendo aquilo porque você é invejoso, você está fazendo aquilo porque você é recalcado, porque você é uma ovelha rebelde, essas coisas. Acaba fazendo julgamento. E é desse ponto que vamos tratar. Crítica. Né? Essas pessoas acabam falando que nós não somos juízes, que não temos que julgar ninguém, que quem somos nós para criticar, que nossa função não é criticar. E é isso que vamos ver hoje. Irmãos, é curioso assim, porque boa parte da mensagem bíblica é crítica, é composta de crítica. Quando você vê lá a mensagem dos profetas, boa parte do conteúdo dos profetas é criticando o comportamento da nação israelita. Quando você vem para a mensagem de Jesus Cristo, boa parte da mensagem de Cristo é crítica. O discurso mais famoso, o discurso mais crítico de Jesus Cristo é aquele do capítulo 23 de Mateus, em que ele fala de vós, escribas e fariseus hipócritas, que é um discurso composto inteiramente de crítica. Jesus criticando os fariseus. Quando você vem para as cartas, né, nas doutrinações, nas cartas do Novo Testamento, você encontra muitas críticas que os apóstolos faziam às igrejas, aos erros que elas estavam cometendo. Aí você entra em Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, o que você vê, a maioria das cartas, é Jesus fazendo críticas ao comportamento daqueles crentes daquela região ali da Ásia. É isso que você vê. Então, crítica faz parte da mensagem do Evangelho, tá? Criticar faz parte da mensagem do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. É o que você encontra na mensagem. Aí vem, quando a gente falamos de criticar, fala-se sobre a crítica construtiva. Que é o que é isso? Existem pessoas que falam que não existe crítica construtiva. Eu, sinceramente, nunca me aprofundei muito nesse tipo de argumento quem falar sobre isso. O que eu posso dizer é que quando falamos de crítica construtiva, é quando você critica alguma coisa com o intuito de melhorar aquilo, para que aquilo fique melhor. Se sabe que algo está errado, você critica para que aquilo se melhore, para que se aperfeiçoe. Isso é chamado de crítica construtiva. Quando você não critica alguma coisa com o mero intuito de destruir aquilo, que está com raiva daquilo, de piorar aquilo, né, de debochar daquilo, mas você critica para que aquilo mude e se torne melhor. Isso, criticando com esse intuito e alcançando esse objetivo, dá-se o nome de crítica construtiva. Quando nós vamos para a questão da crítica, que geralmente é bem específica quando tem um ícone gospel, uma pregadora, um pregador, um pastor, que a pessoa admira, e você não está falando que a pessoa é um herege, que a pessoa é uma apóstata, que a pessoa está errada, que a pessoa tem que se converter. Você pega um ponto que a pessoa cometeu um erro e você corrige. Por quê? E isso é obrigatório. Tá? É obrigatório. E por qual razão? Aquele erro que ela ensinou ou que ela fez, aquilo é replicado. Pessoas ouviram aquele ensino, viram aquele comportamento e pode reproduzi-lo. Para que isso não aconteça, que haja uma replicação desse erro, que aquele erro acabe se proliferando na igreja, tanto do que foi dito, tanto do que foi feito.
Para que isso não aconteça, é preciso que haja uma correção. Você pega aquilo, corrige para que você vacine as pessoas que verão, que entrarão em contato com aquilo, ou que entraram, ou que podem entrar em contato com aquilo, para que elas não repliquem aquele erro que aquela pessoa cometeu. Essa é a questão. Dá um exemplo. Eu publiquei um vídeo aqui de uma pastora em que ela está no comportamento histérico. Fé. Uma histeria. Aí ela diz: pegue na mão do seu irmão e compartilha fé. Te pergunto, isso ocorre? Isso é possível? Você pegar na mão de alguém e compartilhar fé? Isso não existe. Então, o ato histérico dela não é pregar, aquilo não é pregação, e ela diz: receba a fé. Você ficar de forma histérica falando fé, não vai dar fé para ninguém. Você falar receba a fé, ninguém vai receber fé porque você está falando receba a fé. Pegar na mão de irmão e compartilhar a fé, não se compartilha a fé pegando na mão de ninguém. Isso é antibíblico. Então eu coloquei o vídeo não para dizer que aquela mulher é um herege, né? Que ele é uma pessoa que não merece ser ouvida. Se eu achasse isso, eu teria colocado na descrição do vídeo. Eu coloquei o vídeo para, no caso, dizer que aquele comportamento, aquilo não é pregar, né? E aquelas coisas que foram ditas são irreais, são enganos. Ela está equivocada naquele comportamento, naquela fala que ela teve. Isso é importante porque há uma glorificação generalizada na igreja. Essa glorificação fará com que pessoas repliquem esse erro e a partir desse erro outros erros podem ser cometidos. E aquela fala de pegue na mão e compartilha a fé e tudo mais, essa fala pode ser replicada. Que há uma glorificação generalizada na igreja. Para que você contenha, para que os crentes não continuem sendo menino, não seja menino de fazer isso, então é necessário fazer uma crítica. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, tá? Quando isso acontece. Então não foi um ataque à pessoa. Isso deve ser feito com todo mundo, inclusive a mim. Todo mundo é passível de verificação. Para quê? Para que todos nós cresçamos, amadureçamos e deixe de ser criança, deixe de ser menino, né? Uma coisa é você corrigir um comportamento que é imaturo, um comportamento que é uma meninice. Outra coisa é você chegar e dizer que aquela pessoa, em razão daquele comportamento imaturo, é um apóstata, é um herege, é um falso profeta, que não é esse o caso. Todos nós estamos passíveis de correção. Todos, sem exceção. Eu cometo erros, e o que acontece? Quando nós falamos de erros, de ícones, né, de pessoas mais representantes, mais visíveis, essas pessoas são ícones, as pessoas olham o comportamento dele, esses erros são replicados, as pessoas olham as coisas que eles fazem e replicam, principalmente pregador. Pregador adora imitar pregador, adora ver detalhezinho, clichês, né, certo tipo de fala, gestos, adora fazer replicação, né, de técnicas. Pregador adora. Então você tem que ir nesse ponto para que essa continuidade desses erros, dessas meninices, dessas mentiras e presepadas, pare de uma vez por todas. Não tem como você fazer isso se você não questionar. Não tem como. E esses crentes, muitos deles que andam fazendo isso, que quando você corrige o erro do ídolo dele, do ícone dele, fica nervosinho, eles são os principais culpados pela igreja. Infelizmente ainda tem muita coisa para se resolver. E depois essa mesma pessoa fica criticando a igreja por outros pontos. Aí critica a igreja por outros pontos, mas defende esse determinado erro porque ela gosta de quem cometeu. Quem cometeu aquele erro, eu gosto, então eu defendo aquela pessoa. E quando uma outra pessoa que eu não tenho tanto apatia, aí eu critico. Então essas pessoas ficam protegendo o erro de suas pessoas queridas e depois para ficar criticando um ou outro defeito da igreja. São as grandes hipócritas. São muito hipócritas. E com isso, mais uma vez, não quero dizer que as pessoas não sejam de Deus, esse tipo de coisa, mas são questões que elas não pararam para prestar atenção do que elas estão
prejudicando a igreja, dizendo que críticas não podem ser feitas. Crítica é para ser feita. Crítica é para ser corrigido. Que eu te pergunto, a igreja é a guardiã da verdade. Como está escrito que a igreja é coluna e esteio da verdade. A igreja é a coluna. Se a igreja não preserva a verdade, quem vai preservar? Aonde vai se preservar? Se a igreja não for um exemplo de maturidade, de ortodoxia, né? Se a igreja não for exemplo para essas coisas, coisa que ela pode ser, mas os crentes, os mimizeiros, não permitem isso, porque vive defendendo os erros, vive defendendo, e quando ela mesma enxerga que é um erro, ela prefere se omitir diante daquele erro, né? Prefere se omitir, porque diante dessas coisas erradas, você tem 3 posicionamentos a tomar, que é exatamente aquele posicionamento que o Capitão Nascimento lá do filme Bop disse: ou você se omite e deixa a bagunça rolar, você viu que está errado, é importante, digamos que eu tenho conhecimento que é errado, então deixa lá a bagunça comer solto, então você se omite, ou você se corrompe, você também começa a fazer o errado, ou parte para a guerra. E isso é o papel fundamental da apologética. Existe um livro, o livro de Judas, que a única função desse livro ter sido escrito foi para nos convocar, para fazer um chamado aos crentes para batalhar contra o erro. Especificamente. Então é isso. Então, quantas vezes quando eu coloco o vídeo aqui de alguém, não queira dizer que eu estou me fazendo referência a dizer que aquela pessoa seja falso profeta. Até porque eu assisto bastante. Tá? Então o que acontece? Então não querendo dizer que aquela pessoa já seja, senão eu descrevo aquela pessoa, mas existe muito pregador, pastor, pastora, pregadora, menina, imatura, performática, tá? Então, e com coisas que precisam ser corrigidas. E eles são as grandes referências. E pode ser, como eu disse, continuar desses erros. Se esses crentes que dizem esse tipo de coisa, né, não questione, não critique, não somos juízes, por causa desses crentes lá no passado, que nós hoje herdamos muitos problemas que já deveriam ter sido resolvidos na igreja, mas os crentes meninos não permitem que esses problemas sejam resolvidos. Porque quando aparece alguém querendo que haja uma solução, eles tentam colocar uma mordaça. Uma mordaça de que isso não é para fazer, deixa o problema acontecer lá, tá tudo bem. Aí quando chega na porta dele, aí quando atinge o problema, chega ele, aí que ninguém fica nervoso, aí que ninguém critica, aí que ninguém quer desviar, né? Quando chega na porta. Enquanto o couro tá comendo lá com outras pessoas, tudo bem, tranquilo, pode deixar e tudo mais. Então, nós herdamos problemas que já deveriam ter sido resolvidos, mas esses crentes omissos, né, os crentes omissos não permitiram. Deixa lá, né? Não liga para isso não. O lugar que era para ser o reino de retidão, de verdade, né? Um reino que era para ser um exemplo, tem sido na verdade um reino cheio de bagunça. E quando se aparecem pessoas para resolver, eles criticam. Nós herdamos esses problemas e nós estamos conservando esses problemas, guardando esses problemas para gerações posteriores, para nossos filhos, nossos netos, para os irmãos que estão vindo, se Jesus não voltar. Para eles, estamos guardando muito bem, estamos guardando os problemas muito bem para as gerações seguintes. Que quando a igreja começar a se manifestar assim, não, isso aí é maturidade, então pastor, pastora, pregador, pregadora vai ser obrigado a ter que melhorar, amadurecer em nome da igreja. E não levar os crentes a comportamentos infantis. Porque o objetivo final de ministros, conforme está escrito em Efésios 4, 11 ao 14, é que eles existem para que a igreja amadureça. É uma das razões, são várias, mas uma delas é que a igreja deixe de ser menina. Que os crentes que estão vindo, que ainda são meninos, por questão de estar no começo, que eles cresçam finalmente no final. A crítica faz parte do esbojo doutrinário.
A crítica faz parte do esbojo pedagógico, didático. Você pega um assunto, um erro que aconteceu, o intuito não é atacar a pessoa, mas aquele erro para ele ser estudado e analisado, para que outras pessoas aprendam com aquele erro e não os repita aquele erro, seja vacinado, e assim, quando essas pessoas estiverem na mesma situação, elas já sabem previamente como agir, porque já foi dado um exemplo para ele lá atrás. Entendeu? Então é isso. Acontece que, como diz Peter Parker, né? Não, o avô do Peter Parker fala para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nesse caso, grandes poderes dessa autoridade para fazer julgamento, para fazer questionamento, vem grandes responsabilidades. Aí, se você está passando uma autoridade para a igreja desse jeito, desse nível, você precisa dizer para ela os limites, que não é uma coisa assim generalizada, você não tem esse direito, né, tão amplo assim, que a questão é limitada. E você precisa primeiramente ensinar, como fiz vários vídeos, uma série de vídeos falando sobre julgamento, né, o que podemos e o que não podemos, né, nossos direitos e deveres, nosso direito de fazer julgamento, tá? Então temos que fazer críticas, mas também tem certas suas limitações, como está escrito em Tessalonicenses. Se você nunca leu ou se a sua ficha não caiu, examinai tudo. Só medita nisso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.